Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos aqui para um giro de notícias sobre o nosso Vascão, porque o dia foi muito quente hoje, hein? Principalmente nos bastidores da política vascaína, né? Então vamos falar sobre isso. Teve hoje manifestação em São Januário, né? Então, muita coisa que aconteceu em relação aí à política vascaína, você vai ficar sabendo aqui no canal. Vamos falar também sobre futebol, né? O Vasco joga no sábado contra o Sport Recife, uma partida aí muito difícil e vai ter desfalques. E aí 4 jogadores, pelo menos, vão desfalcar esse time do Vasco contra o Sport Recife. Então, meu amigo, antes de rodar a vinheta, conta aí com o seu like, é muito importante você deixar o like e também se inscrever no canal, a sua inscrição é muito importante, a gente está pertinho aí de chegar aos 117 mil inscritos, então a sua inscrição vai ajudar bastante. Beleza? Rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, esse vídeo que tem o oferecimento do Futebol Team. O Futebol Team é um jogo onde você administra o seu clube do coração. Você cria o seu clube, você cria o seu jogador e lá você dá treinamento. Você é o Ricardo Sapinto do jogo, meu amigo. Você faz o que você quiser. Você pode ser o André Mazuco também, se você quiser. Enfim, você que manda lá, você que dá as regras. Então recomendo você conhecer a Futebol Team. Você clicando no link que está aí no comentário fixado e também na descrição, você já ganha 200 pontos para começar a jogar. Então conheça a Futebol Team, o link, como eu disse, está no comentário fixado. Bom, vamos começar então falando de futebol, né? Vamos falar aí do Vasco que enfrenta o Sport no final de semana, o jogo no sábado, já que no domingo tem eleição, mas calma que ainda não é eleição do Vasco, é eleição municipal, você vai votar para prefeito, vereador na sua cidade. E o Vasco vai ter desfalques para essa partida contra o Sport, a partida que vai ser muito difícil. Isso porque 4 jogadores do Vasco testaram positivo para Covid-19 e vão desfalcar o gigante da colina. Castan, Miranda, Ribamar e Carlinhos. Então, o Ricardo Sapinto terá esses 4 desfalques aí para os próximos compromissos do Vasco da Gama. Pelo menos para esse jogo contra o Sport Recife e o jogo do meio da semana contra o Fortaleza em São Januário. O jogo que tinha sido adiado está remarcado para a próxima quinta-feira. Lembrando que o jogo do Vasco contra o Sport Recife no sábado é às 4h30 da tarde lá na Ilha do Retiro. Contra o Fortaleza é dia 19 de novembro, uma quinta-feira, 7 horas da noite em São Januário. A informação dos testes positivos de Covid-19 no Vasco foi dada pelo Gilmar Ferreira do Jornal Extra e depois confirmada pelo Globoesporte.com. O Vasco ainda não confirmou oficialmente o resultado dos testes, mas a informação aí já foi confirmada pelo Globoesporte.com e esses 4 jogadores aí vão ter que entrar de quarentena de no mínimo 10 dias, né? Então o Vasco perde aí o Castan, seu capitão, zagueiro, ainda mais agora que o Vasco vem jogando com 3 zagueiros, né, no esquema do Ricardo Sapinto. O Vasco fica sem o Castan, fica sem o Carlinhos, que vinha sendo ali titular nesse time. O Miranda, que é a dupla. O Vasco perdeu a dupla de zaga titular, né, praticamente, Miranda e Leandro Castan. Miranda também testou positivo, além do Ribamar, que vinha entrando também nos jogos. 4 desfalques importantes para a partida contra o Sport Recife. Com a ausência desses 2 zagueiros, a tendência é de que o Jadson, né, o zagueiro Jadson que chegou e já está no bid, deve ir para o jogo, né? Joga o Jadson, joga o Ricardo Graça e joga mais alguém. Se ele for com 3 zagueiros, bota mais um zagueiro aí, sei lá, o Erley, bota o Erley, ou então coloca o Marcelo Alves, enfim, Ulisses. Alguma dessas opções aí o Ricardo Sapinto vai ter que estudar. Mudando o assunto agora, vamos falar das eleições no Vasco da Gama, esse assunto que está aí desgastante, né, meu amigo? Todo mundo já está por aqui desse papo de eleição no Vasco da Gama, mas continua pautando o noticiário vascaíno e hoje tivemos algumas movimentações. Hoje tivemos na porta de São Januário um protesto, né, de parte de torcedores que foram lá pedir para que o pleito do último sábado, onde o Levenciano foi o mais votado, seja validado pela justiça. Então foram lá protestar, gritaram lá palavras de ordem, gritaram a favor das últimas eleições do dia 7, né? E a gente vive a expectativa do que vai acontecer, né? O Levenciano entrou com um agravo na justiça para tentar reconhecer, para validar o pleito, enfim, a gente tem que aguardar aí, tá na mão
dos juízes, né? Tá na mão da justiça definir o que vai acontecer, se o pleito de sábado vai valer ou se o que vai valer será a eleição do próximo sábado, agora dia 14, que vai acontecer de forma online, onde só Mais Vasco e Sempre Vasco confirmaram presença. Isso porque o Alexandre Campelo já disse que não vai participar, né? Retirou a sua candidatura. O Sérgio Frias também retirou a sua candidatura para esse pleito online e o Levenciano também hoje retirou a sua candidatura oficialmente e não participará do pleito do último dia 14. Com isso, a disputa fica entre as chapas Mais Vasco e Sempre Vasco, lembrando que o advogado Levenciano entrou com um agravo no STJ para cancelar a eleição do próximo sábado e legitimar a eleição do último dia 7. Então amanhã vai ser um dia provavelmente de muita expectativa para saber se o juiz vai decidir a favor ou contra esse agravo do Levenciano e cancelar ou manter a eleição online do dia 14, do sábado. Muita coisa pode acontecer, meu amigo. A situação realmente está aí bastante tensa no Vasco da Gama quando se trata de política. E uma pergunta que muita gente me faz aqui, os torcedores ficam na dúvida, será que essa decisão pode mesmo ser revertida? E hoje a Gabriela Moreira do Globoesporte.com fez uma matéria explicando passo a passo. Eu vou deixar o link na descrição para você também entender, mas vou ler aqui os trechos principais respondendo essas perguntas, né? O que o ministro fará ao receber a decisão? Ele vai analisar e concordar ou não. Ele pode decidir sozinho, de forma monocrática, ou chamar um colegiado formado por 5 ministros para avaliarem em conjunto. Seja qual for a decisão do ministro ou dos ministros, cabe recurso no próprio STJ ou no STF, caso a pessoa que recorra encontre argumentos passíveis de análise do STF, que é a instância que guarda a Constituição. Em outras palavras, se a pessoa que recorrer encontrar indícios que a decisão do STJ tenha ferido a Constituição, ela pode recorrer ao STF. E a pergunta que todo mundo faz, algum candidato já recorreu da decisão de sábado? Sim, o candidato Luiz Roberto Levenciano protocolou o agravo contra a decisão que suspendeu a votação de sábado nessa quinta-feira no STJ. O recurso do candidato ainda aguarda a distribuição para ser analisado. Então, é isso. Tentei explicar mais ou menos como está essa situação aí na justiça, mas vou deixar na descrição aí o link da postagem da Gabriela Moreira, que você pode entender melhor também e ler lá alguns pontos. Tamo junto, vou ficando por aqui. Deixa aí o seu like, se inscreva. Saudações vascaínas. Até a próxima.